Nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 5, e o versículo 10 e o 11. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Pai querido, em nome de Jesus, diante do seu trono, através da sua graça, eu quero pedir ao Senhor que venha ministrar-nos nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que abra a mente dos teus filhos, que abra a alma dos teus servos, abra minha mente, meu coração, usa minha boca para ministrar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua igreja. É um pedido que te faço diante do teu trono, no nome de Jesus, amém. Assentem, por favor. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem. Todo mundo conhece. E provavelmente você já leu, já viu pregar, já viu falar. Mas a Bíblia é um oceano. Um oceano, você não tem ideia da quantidade de água que tem no oceano. Não dá para saber. Então a Bíblia é um oceano. É profundo, é extraordinário. A história que nós lemos nos conta de um general da Síria chamado Amã. Esse camarada era um general poderoso na guerra. Um dia desse eu ministrei aqui que na casa da gente, a gente é a gente mesmo. Lá em casa eu não sou o pastor Marcos, eu sou o Marquinho da Andréia. Eu sou o homem, o pai, o marido. Lá a máscara cai, né? Aqui é o pastor, de gravata, bonitinho. Lá na minha empresa é o Marquinho Protético, que os dentistas conhecem, que as pessoas falam. Ah não, é aquele moço lá, o crente, o irmão. É assim que o povo fala da gente, não é? Não, é a irmã. Fala com a irmã lá que a irmã é alegre, que a irmã é uma benção. Vai lá, ela resolve para você. Naamã, um general poderoso na guerra, mas em casa ele era leproso. E nessa época, o leproso não podia desfrutar do convívio com a família. Ele era levado para um lugar onde jogava lixo da cidade e ficava lá. Provavelmente Amã não ficava lá porque era um homem muito rico, muito poderoso e se destacava no exército da Síria como general. Já havia vencido várias batalhas, então provavelmente ele não ficava no lugar onde jogava lixo, mas era o costume da época. Foi levado uma menina judia, ele venceu a nação de Israel numa guerra, inclusive sob a liderança de Amã, e uma menina foi levada lá para a casa dele para cuidar das roupas do general. Por quê? Porque lepra é contagioso. Irmãos, o que me impressiona na vida dessa moça, que a Bíblia não fala o nome, não fala a idade, não fala a descendência, fala uma menina. É a única coisa, a única referência que a Bíblia tem dela. Se fosse qualquer um de nós, ela foi tirada do seio da família, foi tirada do lugar que ela cresceu e foi levada para a Síria para servir de escrava e lavar roupa de um leproso, cuidar dos pertences de um leproso. Irmãos, isso aqui traz uma lição muito grande para a nossa vida. Nós precisamos ser bênçãos aonde nós estivermos. Aonde a gente estiver, a gente precisa ser bênção. E essa moça foi uma bênção lá na casa daquele homem.
E ela olhando aquela situação, falou assim, ó, olha só, irmão, preste atenção para vocês terem uma ideia. Escravo não podia falar. Ele não podia falar. Mas ela achou um jeito, eu não sei como, talvez em oração e jejum. Ela chegou na sua patroa e falou, na sua dona, e falou, se o seu marido, meu senhor, meu dono, conhecesse um homem de Deus que tem lá em Samaria, Deus curaria ele. Escute uma coisa, irmão, qual é o testemunho que você tem do seu Deus? Você que está conectado comigo, qual é o testemunho que você tem do Deus que você serve? Isso é muito sério. Qual a experiência que você tem com Deus? E é interessante, irmãos, que ela falou assim, ó, vai lá. Mas só que as informações que ela passou, o general ficou tão empolgado com a possibilidade da cura, que ele foi no rei e pediu cartas para o rei de Israel. Você faz as cartas aí, manda, e eu vou lá conversar com o rei de Israel para ver se ele faz alguma coisa. Irmãos, e é interessante que a gente observa assim que quando chega, olha para você ver o que é a experiência com Deus. Quando chega a comitiva do exército da Síria, do general Amã, lá em Jerusalém, entrega a carta para o rei de Israel, ele rasga as vestes, se joga no chão e fala, o rei da Síria está procurando oportunidade contra a nossa vida, vai nos matar mesmo agora. Eu sou Deus porventura para curar você dessa lepra? Sabe o que eu preciso que você entenda, irmão? Olha para mim aqui. Adquira a experiência com Deus. Na hora do desespero, confie em Deus. Na hora da adversidade, lembra que Deus é o Deus do impossível. Na hora do problema, fala, não, Deus vai operar em meu favor. Deus vai fazer alguma coisa por mim. E aqui eu quero que você entenda isso daqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus trabalha com fidelidade. Não, pastor, Deus prefere o senhor do que a mim. Não, Deus prefere quem é fiel. Se você for fiel, descansa. Pastor, eu estou sendo injuriado, você é fiel? Não, pastor, eu estou sendo perseguido, você é fiel? Pastor, estão falando mal de mim, você é fiel? Descansa, porque Deus vai operar em teu favor. Os céus se abrirá em direção à tua vida. Aleluia. Quando ele chega e traz aquela carta, o rei desesperou, falou, irmão, eu posso até ver. Aí passou em edição extraordinária, o rei de Israel rasgando as vestes, se jogando lá na frente do gramado do palácio real. Mas tinha um moço lá, pegou o celular e ligou para o pastor Eliseu. Pastor do céu, o negócio aqui está complicado. Não, manda o homem vir aqui. Pode falar para ele vir aqui. Pensa, irmão, eu quero que você entenda a segurança de quem conhece Deus. Chega lá, irmão, ele nem saiu para falar com Amã. Ele nem saiu, ele estava em oração, e em oração ele ficou. Chamou o secretário dele e falou assim, ó, você vai lá e fala para ele. Irmão, eu quero que você entenda isso aqui, para você pegar o que é que Deus vai falar conosco. É para você entender, uma revelação da palavra. Ele saiu, falou ao rei, o profeta está em oração. Ele está atendendo um pastor de uma congregação agora, que está querendo abrir uma congregação nova. Ele está preparando o obreiro para enviar. Ele não pode falar com o senhor. Irmão, você sabe quem que era esse homem? Se você trouxer para os dias de hoje, para agora, seria mais ou menos o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Exército Americano. Era uma das maiores autoridades militares que havia na terra. Ele falou, não vou perder tempo com esse camarada, não, vou cuidar da oração aqui. Eu estou orando para Deus abrir a porta para um milagre. Você sabe o que eu quero que você entenda? Olha aqui. Todos têm o mesmo valor diante de Deus.
Ah não, o fulano tem dinheiro. Não, ele tem o mesmo valor, é a mesma alma. Não, ele é pobre, ele tem a mesma alma, não muda. Eu preciso que você entenda isso. Ah não, o outro tem um dom. É sangue de Jesus que comprou. E você, não, eu sou pequenininho. Não, o sangue de Jesus te comprou também. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Que na presença de Deus não existe grandes e pequenos, existe fiéis. Eu quero que você entenda isso. Não existe feio e bonito, existe fiel. Eu quero que você entenda. Eliseu orando, lá ele ficou e mandou o Geazi, o seu moço, vai lá e fala para ele. Você vai lá e diz para ele para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Irmãos, o moço se indignou tanto que ele falou: gente, eu achei que quando eu chegasse aqui ele ia invocar o céu, pedir para o céu abrir e jogar a terra para cima e pular de cabeça para baixo e gritar e falar em mistério. Não. Escute isso aqui, irmão. Olhe para mim aqui. Eu quero que você entenda isso. Você que está conectado comigo, Deus não age na sua vida, não é do jeito que você quer. Deus não age na sua vida, não é do jeito que você acha que tem que ser. Deus age na sua vida do jeito que Ele quer agir. É da forma dEle, do método dEle, da maneira dEle. É Ele que faz. Então você, não, mas eu acho, você não, irmãos, nós, olha para mim, nós não temos o direito de achar nada. Quem acha é Deus, quem tem é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem abate é Ele, quem dá é Ele, quem tira a vida é Ele, quem dá a vida é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem batiza com o Espírito Santo é Ele, quem salva é Ele, quem comprou na cruz do Calvário é Ele, quem faz o milagre é Ele. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós ficamos batendo cabeça, correndo de um lado para o outro. Não, eu estou no desespero. Esqueça. Deus não faz a coisa, não é do jeito que você quer. Escute isso aqui, irmão. Eu quero que você entenda. Eu vou ler aqui no texto para você entender. Diz assim, ó: não são porventura Abna e Fartar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Olha aqui para mim. A situação, o agir de Deus, olha aqui para você entender, é aqui, não é lá. O problema, irmãos, que nós, olha aqui para você ver o tanto que isso é sério. Nós queremos que Deus age lá. Não, lá é melhor. Não, lá o rio, olha, o rio, a água lá da minha terra, de onde eu estava, do que eu fazia, lá água cristalina, purinha, limpinha. Agora eu estou aqui. Só que eu quero que você entenda, lá já passou, lá não é mais o seu lugar, lá não é mais o seu tempo, lá não é mais a situação que Deus tem para você. A situação agora é essa, é aqui e agora. Não adianta a gente querer inventar, irmão. Ah não, é lá, é porque é o seguinte, naquela época, você já viu isso? Já ouviu falar? Naquela época eu era assim, passou. Não adianta, não vai voltar. Pastor, e amanhã? Ah, Deus pertence. Quando Naamã viu aquela situação, falou: gente, lá eu quero que você abra sua mente para você entender. Lá na Síria, nós temos rios lá. Sabe o que significa esses dois nomes? Força, razão humana, capacidade de intelecto. Escute isso aqui, olha para mim aqui para você entender. Isso não tem valor diante de Deus. O que tem valor diante de Deus chama fidelidade. Não adianta, irmão. E às vezes a gente quer que Deus, não, é porque eu sou importante. Não vai, irmão, não adianta. Naamã era um homem importante, ele era um homem respeitado, era uma autoridade.
Quando chegou na presença de Deus, falou assim: ó, você quer o milagre? Na água barrenta do Nilo, se você quiser receber. É lá. Irmãos, e eu fico impressionado, porque a gente fica olhando para a Bíblia, tem umas coisas que a gente impressiona. Ele saiu da presença de Geazim tão indignado e preparou a comitiva para ir embora, irmão. Nós vamos embora. Esse camarada está achando que é quem? Ah, moço, eu sou o general da Síria. Quem que esse moço está pensando que é? Tinha um camarada lá, irmão. Sempre vai ter uma pessoa dessa na sua vida. Sempre Deus vai colocar uma pessoa na sua vida para te dar um conselho sábio. Ô, meu senhor, imagina, irmão. Meu senhor, se ele não mandasse o senhor fazer uma coisa extremamente difícil, o senhor não ia fazer? Para ser curado? Ia. Faz o negócio então, moço, não custa nada aí. O que você perde? Sabe o que eu quero que você entenda, irmão? Olha aqui para mim. Às vezes a bênção está logo ali, bem pertinho, mas os nossos olhos não alcançam, a nossa percepção não alcança. Às vezes o problema, a solução dessa situação que você está vivendo está facinho de resolver, bem pertinho, mas às vezes a gente não percebe. Pastor, o que eu faço? Oração e jejum, presença do Senhor, graça de Deus. Não adianta. Eu vou repetir para você: a fidelidade leva o cristão a lugares que ele nunca imaginou alcançar. Irmão, eu quero te lembrar. Eu não sei hoje, que eu não fiz a cotação do preço da prata e do ouro. Eu fiz um tempo desse atrás. Naamã levou cerca de 8 milhões de reais de presente para Eliseu nos dias atuais. Irmão, quando ele mergulhou, escute isso aqui, eu quero que você entenda. Vai lá, a palavra do homem de Deus era o seguinte: vai lá na água barrenta do Jordão e mergulha lá, e Deus vai te curar. Sabe o que significa isso, irmão? Obediência. Tem coisa que Deus vai falar para você que você fala assim: esse negócio não é de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda, irmão? Deus vai responder sua oração. Eu vou repetir para você, você que está conectado comigo, Deus vai responder sua oração. Olhe para mim, mas você tem que orar. Deus vai responder a sua oração, mas você tem que orar. A gente precisa orar para que Deus responda. Pastor, Deus não sabe o que eu preciso? Sabe, direitinho. Mas quando você apresenta uma situação que você está vivendo diante de Deus, é como se você estivesse adorando a Ele com a sua necessidade. Ele fala: não, mas eu vou cuidar desse meu filho, porque ele está me adorando e ele está dizendo que depende de mim. Naamã falou assim: rapaz, eu não vou fazer esse negócio não. Não, vai lá. Alguém chegou para ele, um dos trabalhadores dele lá, dos auxiliares dele, do secretário, sei lá: vai lá, moço, não te custa nada. Vai lá. Escute uma coisa: vai lá na presença de Deus. Você não vai perder. Pode ficar tranquilo. Deus vai te responder. Vai lá. Ele foi lá, mergulhou, voltou, irmão. Escute isso aqui, o resultado disso tudo. A Bíblia fala que ele levou as melhores vestimentas que existia no mundo habitado de sua época. Levou cerca de 300 quilos de ouro, 3 toneladas de prata. Quando ele voltou curado, chegou, chamou. Agora eu quero te mostrar um negócio. Quando ele voltou curado, que o milagre já tinha feito, Eliseu saiu para ele. Chegou lá: Pai do Senhor, agora crente, eu vou te mostrar. Ele se curvou na mão, ele prostrou com o rosto em terra e falou assim: bendito seja o seu Deus,
Escute isso aqui, irmão. Você tem vivido uma fé que as pessoas têm adorado a Deus por causa da sua vida? Será que o lugar que você vai, o convívio que você tem, as pessoas adoram a Deus por causa do que você é? Será que nós somos assim? Será que as pessoas falam do seu Deus com a boca cheia, com prazer, falam, não, bendito seja o seu Deus, por causa das suas atitudes, por causa das nossas atitudes? Quando ele prostrou com o rosto em terra, quando Eliseu sai para ele, fala, não, eu trouxe um presente. Ele falou, não precisa. Sabe o que Amã pediu para ele, irmão? Você me dá um pouco da terra de onde você... Pensa, irmão, eu quero que você entenda isso aqui. Me dá um pouquinho da terra de onde você pisa, que eu vou colocar ela num vaso e colocar na sala principal da minha casa. Porque todo dia que eu olhar para ela, para essa terra, eu vou lembrar que existe Deus na terra. Eu vou lembrar que existe um Deus que age no meio dos seres humanos na terra. Irmão, e aqui tem um negócio interessante. Naamã pede para Eliseu fazer uma oração ao Senhor, porque ele tinha um trabalho de levar o seu rei na casa do deus Dagon, um ídolo. E o rei já era velhinho, e ele tinha que segurar o braço do rei para o rei se curvar diante do Deus dele. Sabe o que ele pediu? Falou, fala para o seu Deus, para esse Deus que eu quero servir, que eu vou ter que fazer isso, porque eu tenho um juramento, eu tenho um compromisso com o meu rei, porque eu sou fiel. Então eu quero que você peça ao seu Deus que não leve em conta isso, porque o meu coração pertence a Ele. Como é que está aí, irmão? Quantos deuses nós temos nos curvado, né? Quantas adversidades tem nos parado? Quantas circunstâncias nós temos freado a caminhada cristã? E às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena? Vale, no final você vai ver o resultado. E às vezes a gente se curva diante de coisas, irmão, tão sem sentido, tão sem lógica, tão sem noção, que a gente depois fica pensando, fala, puxa vida, como que eu fiz isso? Como que eu pude fazer isso? Eu tenho pedido a Deus, irmãos, eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho falado muito com Deus, para que Ele não me deixe vacilar diante dEle, porque é só a graça do Senhor mesmo, porque as ciladas são muitas, as armadilhas do inimigo são muitas.